Uma reflexão sobre a mente santa e pura em relação à literatura bíblica. Primeiro exemplo. Digamos que o homem tenha problema com ira, raiva, ódio, rancor, mágoa, falta de perdão. Certamente na literatura bíblica, ao analisar no começo das escrituras, nós podemos ver o exemplo de Jacó e Esaú. Uma história a qual pode lavar o coração daqueles que estão cheios de ódios com um grande final, alegre, feliz e emocionante, onde dois irmãos se encontram após muitos anos ficarem longe um do outro e se perdoam. Certamente as imagens pintadas ali no texto do Pentateuco certamente podem renovar o coração e trazer quebrantamento e também uma nova mente para qualquer pessoa que tenha guardado mágoa e ódio através de uma grande dor causada no passado. Também analisamos na história de José, quando ele perdoou seus irmãos, dizendo: vive ainda nosso pai. Uma nova pintura, um novo exemplo de uma beleza criada somente por Deus, porque somente Deus poderia criar algo com a sua soberania, algo tão belo, algo tão maravilhoso. Um perdão após muitos anos. Mesmo José tendo capacidade de se vingar de muitas e muitas formas dos seus irmãos, ele os perdoa, os abençoa e também chama o seu pai para morar com ele no Egito. Certamente essas duas histórias, Esaú e Jacó, e a história de José, são o suficiente para limpar qualquer mágoa e qualquer tristeza de qualquer coração. Certamente existe uma superioridade na literatura bíblica, muito superior a Miguel Cervantes, Dostoiévski, muito superior a C.S. Lewis, muito superior até o Tolstói e tantos outros, como Shakespeare e tantos outros grandes escritores, como Adams, do Admirável Mundo Novo e muitas outras obras clássicas. Certamente não há nada em toda a literatura humana, nem Jane Austen, nem em todos os grandes contos, tanto modernos quanto antigos, nem todas as grandes histórias medievais, nem todos os contos de Homero, nem todos os contos gregos da mitologia grega, nem em nenhuma civilização, nenhum tempo, nenhuma era, nunca se ouviu nem se haverá nada se comparado à beleza poética, à beleza grandiosa que nós encontramos nessas duas histórias de Jacó e Esaú e também da história de José do Egito. Medite sobre essas duas histórias e certamente grandes pecados serão evitados. Pensamentos sem honra e imorais serão evitados diante da beleza desse quadro, dessas duas grandes histórias. Uma reflexão sobre a mente santa e pura em relação à literatura bíblica, segundo exemplo. Digamos que um homem tenha problema com pensamentos imorais. Mesmo sendo casado, ele cobiça mulheres na rua, ele tem memórias de mulheres que ele já se relacionou no passado. E volta e meia, durante o seu dia, ele se pega pensando coisas inapropriadas para um cristão em relação a várias mulheres que ele já conheceu. Certamente, a imagem da santidade de Deus e do juízo de Deus são bastante eficazes para evitar esses tipos de pensamento e conseguir matar o ladrão que pula pela janela da sua mente e tenta roubar os tesouros espirituais dos seus pensamentos. Certamente aqueles que demoram a assassinar tão vil ladrão, tão desprezível ladrão, tão desonrado ladrão, certamente esses pensamentos maldosos pegarão suas bolsas infernais e arrancarão da sua mente todos os tesouros preciosos, toda a comunhão com Deus, toda a santidade, toda a alegria, todo o fruto do Espírito, e colocará dentro do seu coração todas as angústias das obras da carne. Certamente é necessário matar esse ladrão, e a figura bíblica de todos os juízos divinos certamente são bastante eficazes para evitar que esses pensamentos perpetuem, continuem na nossa mente, como um ladrão que entra na sua casa e quando você dá um tiro para cima ou atinge com um tiro, ele sai correndo imediatamente.
certamente a visão da morte de Nadab e Abiú, certamente a visão da terra engolindo o povo rebelde no deserto, certamente a visão das cobras picando e mordendo aqueles que eram ingratos e reclamavam, querendo voltar para comer a comida de escravidão do Egito. Certamente a imagem da montanha fumegante, certamente a imagem da sarça de Êxodo 3. Tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é a terra santa. Certamente a imagem de Uzá morrendo ao tocar na arca. Certamente a imagem de Ananias e Safira morrendo diante de Pedro. Certamente a imagem de Herodes morrendo comido de bicho. Certamente a imagem de João caindo no chão como quase morto, estando diante da santidade de Cristo, da presença de Deus, do Deus santo, justo, onipotente, onipresente, onisciente. Certamente deixar que a glória de Deus, meditando sobre quem Deus é, a santidade de Deus, é suficiente para fazer com que esse vil ladrão que entra nas nossas mentes e tenta nos roubar os tesouros celestiais saia correndo para nunca mais voltar à nossa mente. Certamente pensar nesses juízos imediatos, nesses ataques fulminantes, nesses juízos que podem acontecer a qualquer momento, a qualquer homem, são muito mais eficazes que, quem sabe, um estudo profundo sobre o inferno, um estudo profundo sobre o juízo final. Porque certamente o homem teme aquilo que pode abatê-lo de maneira imediata e rápida. Certamente o homem teme uma ameaça de morte com a data marcada e não uma ameaça a longo prazo. Assim devemos ameaçar o ladrão dos pensamentos imorais que entram na nossa mente, o qual muitas vezes nos faz cobiçar mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres que no passado já encheram nossos olhos quando nós ainda não éramos regenerados e salvos. Que possamos então meditar na santidade de Deus e todos os juízos rápidos, fulminantes que aconteceram a homens do passado, e que possamos assim vencer os pensamentos imorais de uma vez por todas, para sempre, para a glória de Deus, meditando naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.